Boa noite, graça e paz. Tem uma palavra que o Espírito Santo já tem me inspirado há alguns dias, que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Vai colocar aqui no telão. João capítulo 2, do versículo 1 a 11. Consegue colocar aqui no telão? Aí, maravilha. Diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar esse momento em suas mãos. Que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento do Senhor. Usa-me, Senhor, com autoridade, para que a palavra possa ser liberada sobre mentes e sobre corações, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas que diminua eu, para que cresça o Senhor nos corações dos teus filhos que vieram aqui buscar a sua palavra. Encha-nos, meu Pai querido, com o poder e a presença do Espírito Santo, e manifesta o seu poder no meio de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Toda essa história de um casamento em Caná acontece em Caná da Galileia, uma cidade que ficava a 8 quilômetros de Nazaré, um lugar onde Jesus foi criado. Em Caná na Galileia vai narrar o primeiro milagre de Jesus. Mas não é apenas o primeiro milagre de Jesus que essa história conta. Ela conta o primeiro milagre estabelecido na família. O primeiro milagre estabelecido num casamento. A palavra diz que estava ali, após o terceiro dia, sendo celebrado o casamento, e Jesus havia sido convidado para a festa. No decorrer da festa, chega uma notícia preocupante. Aquilo que era para ser um momento de celebração, aquilo que era para ser um momento de festa, aquilo que era para ser um momento de alegria, afinal estavam ali os noivos celebrando o seu matrimônio. Agora se instaura um momento de preocupação, porque chega a notícia de que o vinho estava acabando. A palavra diz que Maria, ela já estava na festa, enquanto Jesus
chegou com os seus discípulos. E ao tomar conhecimento daquela notícia, ela vai até Jesus e ela pede ajuda. Essa história, ela me chamou muito a atenção ao longo dessa semana, enquanto lia e meditava. Porque antes mesmo de Jesus multiplicar os pães e alimentar 5.000 pessoas, antes mesmo dele curar os enfermos, antes mesmo dele libertar alguém, ele realizou esse episódio em que o Evangelho de João nos revela. Isso me leva ao pensamento de que Jesus, ele tem uma prioridade nessa instituição chamada família criada por ele. Isso me leva ao pensamento e ao entendimento de que ele deseja intervir e ele deseja também fazer a manutenção dessa instituição chamada família. Ele deseja nos conduzir a superar os obstáculos, as barreiras e a dificuldade, mas não somente a isso, a nos levar ao lugar da glória e da paz que excede todo o entendimento que ele tem se liberado sobre o lar e sobre a família. A palavra vai dizer que Jesus, ele dá uma orientação àqueles servos. Ele diz: encha as talhas de água. Tomé, responsável pela administração do vinho, da compra do vinho, ele olha toda aquela situação que está acontecendo e ele, muito conhecido por uma frase que eternizou: eu tenho que ver para crer, ele esboça um momento de incredulidade. Então ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, mas o nosso problema não é a falta de água, o nosso problema é a falta de vinho. Porque naquele momento ele analisa a situação de uma forma natural, ele analisa a situação de uma forma racional. Maria, que está ali atenta, observa a conversa dele com Jesus, mas a palavra diz que ela sabia quem ele era. Ela sabia a forma pela qual ele foi gerado através do Espírito Santo de Deus. Ela sabia das promessas que estavam sobre a vida dele. Ela sabia o poder que ele carregava e para aquilo que ele veio a esse mundo. Maria, então, ela dá a ordem. Ela se apressa em falar: encham as talhas, porque o vinho está se acabando. E a palavra de Deus diz que um casamento judaico não tinha muita cerimônia. Eles anunciavam o noivado e logo começavam a celebrar a festa. E um casamento na cultura judaica durava até uma semana. Eram 7 dias de celebrações. O texto não revela muito se o vinho acabou no primeiro dia, se o vinho acabou no terceiro dia. O texto nos revela que o vinho havia acabado. No livro de Salmos, no capítulo 104, no versículo 15, vai dizer que o vinho alegra o coração do homem. O vinho era a representação da alegria. O vinho era a representatividade da prosperidade. Ele representa a própria videira. E acabar o vinho seria algo muito grave para aqueles que estavam celebrando o seu casamento. Na cultura judaica, poderia até se cancelar o casamento. Mas existe algo muito importante que nos salta aos olhos. A palavra diz que Jesus havia sido convidado para a festa. Ele estava lá. Ele estava presente. E quando nós convidamos Jesus para poder fazer parte da nossa vida, quando convidamos Jesus para poder fazer parte daquilo que nós estamos projetando, dos nossos sonhos,
quando entronizamos Ele em todas as nossas decisões, de verdade, não vai haver uma festa frustrada, mas vai haver a glória e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele estava presente, porque Ele estava lá naquele lugar, Ele pôde realizar um milagre. A palavra, ela nos leva a refletir sobre fazer esse convite. Nos dias de hoje, em nosso cotidiano, temos vivido dias muito corridos. E será que nós temos convidado o Senhor a fazer parte das nossas decisões? Será que nós temos convidado ao Senhor a nos ajudar em nossos processos? Porque quando nós convidamos a Ele a fazer parte, quando acontece um momento de crise, Ele já está lá. Ele já está lá presente para poder manifestar o seu poder e a sua presença. Nós precisamos fazer essa reflexão. O que nós precisamos fazer é convidar Jesus a fazer parte. Lá em Gênesis, a palavra diz que quando Deus criou Adão e criou Eva, Ele os visitava todos os dias no jardim do Éden. Isso significa que não só Ele nos fez, isso significa que Ele deseja fazer parte da nossa vida. E o problema é muitas das vezes a nossa dificuldade, a nossa correria e a nossa dureza do coração. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que Maria, mãe de Jesus, ela dá a ordem: encham as talhas, porque existem coisas que é dado ao homem fazer. A Jesus é dado fazer as coisas impossíveis, a Jesus é dado fazer os milagres, mas o homem é dado fazer a parte dele. A água representa o Espírito Santo do Senhor. Encher a talha representa fazer essa busca, nos enchermos da presença dele, para que possamos sermos por ele conduzidos, para que possamos colocar a nossa vida, a nossa família, as nossas dificuldades, os nossos momentos de crise, os nossos filhos, os nossos projetos diante do Senhor. Às vezes, nós precisamos se permitir ser moldados pelo Senhor. Havia naquele lugar 6 talhas. A palavra diz que para poder encher precisava de 2 ou 3 metretas. Isso dava mais ou menos de 80 a 120 litros. E por que essa conta é uma conta imprecisa? As talhas de pedras eram meio que esculpidas, era um trabalho meio que artesanal, para que pudesse receber aquela quantidade de água. Por isso era uma conta imprecisa. Quanto mais nos permitimos sermos escavados, conseguimos receber a maior quantidade de água. Quando estamos numa vida dura, sem a sensibilidade, como podemos ser sensíveis ao Espírito Santo? Essa palavra nos leva para o caminho de buscar a presença do Espírito Santo. Porque se dermos esse lugar para o Senhor, se deixarmos com que Ele venha esculpir a nossa vida, talvez possamos receber a maior quantidade de água e da presença do Espírito Santo de Deus. Porque Ele até mandou encher as talhas. O problema não é encher as talhas. O problema
é quanto de água eu consigo buscar e receber. É quanto eu me permito o Senhor trabalhar na minha vida, o Senhor operar na minha vida, diante das causas e das questões que eu tenho vivido. É quanto eu tenho convidado ao Senhor para poder fazer parte. Porque às vezes Ele pode até encher, mas com pouca quantidade. Mas se nós permitirmos que Ele venha esculpir, Ele venha preparar essa pedra, se nós permitamos que Ele venha tomar o controle, se nós venhamos permitir que Ele venha tomar a direção, talvez nós possamos receber mais da água, mais da presença do Espírito, mais da sensibilidade de, antes de tomar uma decisão, perguntar ao Senhor, pedir a Ele a sabedoria, pedir a Ele para que possa cuidar da nossa família, orar a Ele confiando que aquela enfermidade não é para a morte, orar a Ele declarando que o nosso casamento, a nossa casa e a nossa família pertence ao Senhor, buscar Ele num relacionamento, mas não nessa condição de que nós cremos no Senhor e temos com Ele uma aliança, não, numa busca diária, em que nos permitimos orar, nos relacionar com Ele através da palavra, deixar Ele falar conosco, tirar um tempo para que tudo aquilo que nós lemos e colocamos diante dEle através da nossa oração possa ser por Ele respondida e por Ele ser conduzido e por Ele ser guiado. Tomé, vendo que Jesus colocava a água, não entendia o que estava acontecendo. Jesus olha para Tomé e ele até entende que a pergunta é necessária para que possamos tirar a nossa dúvida, para que possamos fortalecer a nossa fé. O que nós não podemos é ficar eternamente nesse lugar da dúvida, fazendo disso uma condição de vida. Jesus fala para ele, sabendo que ele era o cara do cálculo, sabendo que ele era o cara das medidas: hoje te ensinarei uma nova medida, uma nova forma de contar e uma nova forma de enxergar o tempo. E a palavra diz que depois de encher a talha de água até a boca, todos saíram daquele lugar. Jesus então, ele ora e ele vai buscar aquele que é o Senhor das causas impossíveis. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor só requer de nós uma coisa. Ele só requer de nós relacionamento. Ele só requer de nós intimidade. Talvez você tenha chegado aqui com alguma impossibilidade na sua vida. Talvez dentro do seu trabalho, alguma coisa que você investiu esteja dando tudo errado e você não enxerga à sua frente aquilo que você vai fazer. Talvez você tenha chegado aqui pedindo por alguém da sua família, por um filho, por um parente ou por um amigo, porque há muito se perdeu e não consegue encontrar o caminho de volta. Talvez você tenha chegado aqui pedindo pelo seu casamento, porque no início, no dia do casamento, fizeram promessas, estavam apaixonados, fizeram promessas de amor, mas o tempo gerou alguns desgastes e hoje você não sabe como reverter esse processo. Mas Jesus só pede uma coisa: convide a Ele para poder fazer parte da sua vida. Convide a Ele para poder entrar no seu lar. Convide a Ele, porque Ele pode realizar o impossível. Jesus ora ao Senhor e o Senhor faz o milagre acontecer. E a palavra diz que Ele manda chamar o mestre-sala. E aquele homem, sem entender o que estava acontecendo, aquele homem, ele dá um grito e ele diz: pare a festa! E ao parar a festa, ele anuncia o milagre. Mas ele não anuncia o milagre de qualquer forma.
ele anuncia o milagre detalhadamente. E ele declara o quanto é bom convidar o Senhor para poder fazer parte. Porque tudo aconteceu. O constrangimento, a vergonha que o casal passaria, a humilhação e talvez até o cancelamento do casamento não se deu, porque Jesus estava presente. E aquele homem manda chamar o noivo, e o noivo se apresenta diante dele, e ele diz: todos colocam sempre o melhor vinho primeiro, mas você fez este diferente, e agora colocaste um vinho ainda melhor. E ele declara ainda: de todas as festas que eu participei, de todos os casamentos que eu participei, nunca provei vinho igual. Eu quero dizer para você que nessa noite decidiu convidar ao Senhor, você que nessa noite decidiu baixar a guarda, você decidiu escavar a pedra, permitir que o Senhor possa esculpir e trabalhar, você que decidiu convidar ao Senhor, que o segundo vinho, que o vinho preparado pelo Senhor é ainda melhor do que o primeiro vinho. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem algo melhor para você nessa noite. Você não vai entrar aqui da mesma forma que você chegou, mas você vai entrar aqui saindo com a presença de Deus. E as causas impossíveis a qual você tem colocado diante de Deus, antes mesmo de sair da sua casa, quando você falava com o Senhor o que fazer, Ele só te pede uma coisa: chama a mim, me convida, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ao homem não é dado saber. O que Ele está dizendo para você é: convida a mim, deixa que eu entro na sua casa. Eu posso fazer o milagre, eu posso desfazer a causa, eu posso restaurar o seu casamento. Eu te dou condição de perdoar, de passar por cima da mágoa, por intermédio do Espírito Santo. E isso nem é mérito seu, mas é uma graça que eu libero sobre a sua vida nessa noite, nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus, tantos outros personagens que tiveram milagres realizados a partir de um convite, a partir do momento em que Jesus entrou na sua casa. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Lázaro, chefe da sinagoga, mas que, ao se deparar com uma situação impossível, a sua filha moribunda, ele decide ir ao encontro de Jesus. E ao trazer Jesus para a sua casa, no lugar onde havia morte, no lugar onde só havia incredulidade e choro, Jesus muda o cenário. E com apenas uma palavra, diante daquela menina no quarto, ele diz: Talita cumi, menina, levanta-te. E ele rompe a barreira da morte, e ele declara vida naquele lugar. A palavra também fala de Maria, de Lázaro e de Marta. Eles eram amigos de Jesus. Certa vez, Jesus visitava a sua casa. Marta encontrava-se afadigada, muito preocupada com o serviço, muito preocupada com os afazeres. Então ela decide chamar Jesus, e ela fala: mestre, não te incomodas que a minha irmã não faz nada? E naquele momento o Senhor libera uma palavra de sabedoria.
Ele diz: Marta, Marta, você está muito afadigada, você anda muito cansada com seus afazeres, mas a melhor parte Maria decidiu escolher. Maria, sentada aos pés de Jesus, recebe a palavra de sabedoria. O que Marta não havia percebido é que Jesus estava na sua casa, e ao se ocupar apenas com o serviço, não que o serviço denigra, não que seja algo ruim, era algo bom, mas na presença do Senhor, ela negligenciou que o mestre estava na sua casa. Eles também experimentaram da realização do milagre na vida de Lázaro, que havia morrido. O único pelo qual a palavra diz que Jesus chorou, mas que trouxe de volta a vida. Talvez você tenha chegado aqui achando que os seus planos estão mortos, mas basta um convite para que Ele possa liberar a palavra. A palavra também vai falar de um homem, um publicano chamado Levi, conhecido como Mateus, que ao passar na rua, ao se deparar com Mateus, ele diz: Mateus, segue-me. E aquele coletor de impostos, aquele homem odiado pelos judeus, porque prestava serviço a Roma, um serviço de coleteria, visto muito mal, porque havia muitas práticas de ilicitudes, mas não havia em Mateus nenhuma preocupação sobre isso. Jesus olha para aquele homem e ele chama: segue-me. E Mateus se alegra, imediatamente segue a Jesus. E quando chega a noite, ele dá um banquete na sua casa. Muitos se incomodam com o banquete que Mateus está dando para Jesus. Alguns fariseus e alguns escribas questionam a atitude de Jesus, porque sendo ele judeu, se sentava com os coletores de impostos, com aqueles publicanos e com outros mais que estavam ali, eram pecadores. Mas Jesus, ele não se importou com a sua reputação, por ser um judeu e estar ali com eles. Jesus se importou em pregar a palavra. E a palavra diz que muitos daqueles que estavam ali ouviram a palavra e se renderam ao Senhor. A palavra também vai falar de um outro publicano, dos quais muitas pessoas não acreditavam mais na sua salvação. Um publicano chamado Zaqueu, mas que ao se deparar com ele, Jesus disse: Mateus, hoje me convém pousar em sua casa. Mateus imediatamente larga tudo. Ele desce daquela árvore aonde espiava Jesus e ele vai até com Jesus. E conversando com Zaqueu em sua casa, ele percebe arrependimento. E ao perceber arrependimento, Jesus faz uma declaração: hoje chegou salvação nesse lar, para a sua casa e para a sua família. Por isso não importa a forma com que você chegou aqui, o Mestre, Ele vai na sua direção nessa noite. Não importa se de alguma forma você tem tentado se render aos pés do Senhor e alguma coisa tem gerado acusação por causa do passado, mas Ele é Deus e Ele perdoa todas as coisas. Basta você chamar o Mestre. No caminho para o final, eu quero falar com você. Jesus deseja visitar a outra casa nessa noite. Ele deseja visitar a minha e a sua casa. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, me ouvir, eu entrarei e cearei com ele.
do que é que você precisa nessa noite. O que é que você veio buscar aqui nessa noite na presença do Senhor? Ele está à porta e bate, e Ele te chama nessa noite porque Ele quer fazer uma reforma completa na sua vida. Eu não sei se existe alguém aqui no meio de nós que ainda não conheceu o Senhor, mas se o Espírito Santo tem falado com você, se o Espírito Santo tem tocado no seu coração, eu quero pedir à igreja que fique de pé. E se o Espírito Santo tem tocado no seu coração, eu quero conhecer você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor te chama, Ele quer se revelar a você nessa noite. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Ele não faz por força nem por violência, mas Ele está à espera. Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade, Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer perdoar, porque Ele pode todas as coisas, porque Ele é Deus. Existe uma água liberada sobre esse lugar, que é a manifestação do Espírito Santo. Nós somos a talha que viemos buscar essa água. E se você se ligar com Deus, Ele já está transformando essa água em vinho. Ele já está preparando o seu coração. Ele já está preparando para que o milagre possa acontecer. Existe alguém que está afastado da casa do Senhor, que deseja nessa noite se reconciliar com Ele? O Mestre te chama, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se não existe ninguém nessa noite, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite te dar permissão para que o Senhor possa escavar, para que o Senhor possa esculpir, para que o Senhor possa preparar esse vaso, esse homem e essa mulher que veio buscar a sua presença aqui nesse lugar, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Pai, antes mesmo de chegarmos até aqui nessa noite, o Senhor já nos aguardava, o Senhor já nos esperava, o Senhor já estava preparado para transformar essa água num vinho novo, num vinho ainda melhor. Eu quero liberar sobre cada um de nós aqui o fortalecimento no lar, na casa e na família. E se há alguém aqui, meu Deus, e que estão passando um processo no seu casamento, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar agora. Se há alguém aqui que está vivendo algum tipo de impossibilidade na área da saúde, diante dos seus projetos que tem colocado diante do Senhor, que o Senhor possa se manifestar, que o Senhor possa repreender todo o empecilho, que o Senhor possa, meu Pai querido, abrir o entendimento e dar a cada um sabedoria. Sabedoria em primeiro lugar para buscar o Senhor. Sabedoria em primeiro lugar, não pelas causas, mas para que o Senhor possa entrar, para que o Senhor possa ser convidado, para que o Senhor possa ser a direção, para que o Senhor possa tomar o controle, porque a nossa vida, aleluia, se faz muito melhor diante de Ti, Pai querido e Pai amado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de liberar essa palavra. Nós queremos adorar o Senhor com toda a intensidade de quem veio buscar a presença, buscar o derramar dessa água, buscar esse vinho novo, em nome de Jesus. Aquele casamento aonde havia a celebração, aonde havia a felicidade, ele só não consumiu, ele só não se desfez, ele só não se tornou vergonha, porque Jesus estava presente, porque ele havia sido convidado.
E porque Ele estava lá, porque Ele estava naquele lugar, Ele pôde realizar um milagre. Eu quero declarar nessa noite, sobre a vida de cada um de vós, a presença de Deus. Que a presença de Deus seja abundante. Que o Senhor possa sempre estar presente no momento da necessidade, para que a nossa vida não se torne uma ação desesperada, mas que nós possamos encontrar Ele lá, já naquele lugar, nos sustentando, nos segurando pela mão, me dizendo: filho, assim como Ele disse para Jairo, não se espante, tão somente creia, porque eu estou presente, porque eu venci a morte, porque eu posso todas as coisas, porque eu renovo todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite da manifestação do seu poder, através da sua palavra. Que o Senhor possa abençoar nosso lar, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, que o Senhor possa abençoar a nossa família. Leva-nos em paz, debaixo das suas mãos poderosas. E tenha cada um de nós uma semana abençoada, em nome de Jesus. Valeu, vão em paz.